a voz do Espírito Santo de Deus. Mas o que faz com que o Espírito venha se extinguir da igreja? Não é só o pré-julgamento, não é só a sensibilidade, mas também é o limite da operação do Espírito de Deus. É quando nós limitamos a operação do Espírito de Deus. Como que é limitar essa operação? Aí alguém fala assim: não, mas Deus, quando Deus quer operar, Deus opera, mas nós acabamos querendo limitar a operação de Deus na igreja, sabia? E nós falamos assim: bom, não, Deus tem que operar dessa forma, Deus tem que agir dessa forma. Não, desse jeito não, desse jeito Deus não faz isso não. Ah, assim Deus não faz não. E aí nós queremos limitar a operação do Espírito de Deus. Aí nós olhamos às vezes, né? Deus usa um vaso de uma forma que às vezes corre, às vezes pula, faz. Aí nós falamos assim: ixi, isso aí não é Deus não, viu? Não, isso aí Deus não faz isso aí não. Aí nós vemos o outro de outra forma: ah, não, isso aí Deus não faz isso não. Deus não faz assim não. E aí nós começamos a querer limitar a maneira de Deus agir. Jesus, quando saiu do seu ministério terreno, Jesus estava em Israel, ele passou, viu um homem que estava cego desde seu nascimento, ele cuspiu no chão, com a saliva ele fez lodo, passou nos olhos do cego e falou: vai até o tanque de Siloé. E ele foi, e quando foi, e lavou e voltou enxergando. Se fosse hoje, que Deus mandasse fazer alguma coisa, a gente ia falar: meu Deus, isso não é Deus. Então às vezes nós queremos limitar a forma de Deus agir, e com essa limitação, pastor Léo, que nós estamos às vezes limitando de Deus agir, nós estamos entrando, irmão, e entrando em um perigo muito grande que a igreja está correndo nos dias atuais. E você sabe qual que é o perigo que nós estamos correndo hoje? Que nós limitamos tanto a manifestação, porque alguns falam assim: não, isso é menino, isso é coisa de menino, o menino não pode fazer isso aí não. E hoje nós limitamos tanto que já existem muitas igrejas por aí que tem o nome de igreja pentecostal, mas não é igreja pentecostal de verdade. Já fecharam a porta para o Pentecoste dentro da igreja. Você já não vê mais dentro dessas igrejas as operações dos dons espirituais da igreja. Não tem mais. Mas por que não tem mais? Porque naquele lugar foi limitada a ação do Espírito de Deus. E como foi limitada a ação do Espírito de Deus, pessoas ficaram oprimidas. E lá não tem mais manifestações. Não há mais manifestações dos dons. Pessoa não fala mais língua, pessoa não dá mais glória, pessoa não glorifica mais, não tem mais nada. Por quê? Porque limitaram a ação do Espírito Santo de Deus. Ora, meus irmãos, na igreja sempre vai ter menino. A igreja sempre vai ter menino. Normal, vai ter. Agora que a gente não pode limitar e não pode querer impedir isso, porque senão nós entramos no formalismo. E quando nós entramos no formalismo, sabe a igreja vai virar? Mas com a igreja morna, como a igreja de Laodiceia, lá no capítulo 3 do livro de Apocalipse. A igreja estava morna, a igreja não era fria e nem era quente, estava morna. Por quê? Porque eu não queria mais saber das manifestações do Espírito Santo de Deus. E aonde há uma limitação do Espírito de Deus, Deus não tem liberdade para agir dentro da igreja. Mas eu louvo a Deus, porque as nossas igrejas ainda existe liberdade para a ação do Espírito Santo de Deus. E aqui Deus tem liberdade para agir da maneira que Ele quer. Quantos concordam? Eu glória a Deus. Mas nós, ora, dever da igreja para com o Espírito Santo: não extinguais o Espírito Santo. Segundo, dever da igreja para com o Espírito Santo: não entristeçais o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo. O que está entristecendo o Espírito Santo na igreja? O Espírito Santo é uma pessoa, entristece. O que está entristecendo? As obras da carne faz com que o Espírito Santo fique triste. Quais são as obras da carne? É ira, é inveja, é ciúmes, é bebedice, é chocarrice, é glutonaria. Todas essas coisas faz com que o Espírito Santo
fica triste. Idolatria. Ora, e nós vivemos em uma época onde tem muitos lugares que o Espírito Santo está triste. Mas por quê? Porque nós estamos deixando com que as obras da carne elas venham tomar lugar nas nossas vidas. Segundo, o que entristece o Espírito Santo? Contenda entre os irmãos. É Provérbios 6, 16 a 19. Eu vou ler para o horário. Contenda entre os irmãos. Depois você lê em casa. Contenda entre os irmãos. Isso entristece o Espírito Santo. Quando existe contenda entre os irmãos. Sabe aquelas contendas, semente de contenda? Aqueles irmãos que gostam de fazer contenda por qualquer coisa, que quer brigar, quer discutir, qualquer coisa eles ficam com raiva, qualquer coisa. E aí isso aí vai entristecer o Espírito Santo. Mas o que entristece o Espírito Santo? Blasfemar contra o Espírito Santo. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Tem pessoas que pensam que blasfemar contra o Espírito Santo é quando você vê uma pessoa ali fora, às vezes que não é nem crente, ele começa a xingar o crente, a xingar o Espírito Santo, a xingar Deus, a rasgar a Bíblia. E alguém fala: olha, fulano blasfemou, está blasfemando, está falando de Deus. Mas blasfemar contra o Espírito Santo não é nada disso. Blasfemar contra o Espírito Santo é aquilo que aconteceu quando Jesus, ainda no seu ministério terreno, ele estava em Cafarnaum, ele expulsa o demônio de um homem que era mudo e surdo. E depois que ele expulsa aquele demônio, os fariseus eles vêm e começam a atribuir aquelas obras de Jesus e dizer: esse homem aí está expulsando o demônio em nome de Beelzebul. Esse homem aí está expulsando o demônio em nome do inimigo, diabo. Aí eles estavam atribuindo as obras que era para Deus, atribuindo ao demônio. Então, o que é blasfema contra o Espírito Santo é quando você atribui as obras que são de Deus, você atribui ao adversário. Ou seja, e você atribui quando você é consciente, você tem conhecimento. Então isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Mas eu quero aqui ir para o último aqui. Ora, então quais são os deveres da igreja para com o Espírito Santo? É notificar o Espírito. Dever da igreja para com o Espírito Santo é não entristeçais o Espírito Santo. E último lugar, para me encerrar, dever da igreja para com o Espírito Santo é ser cheio do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. E não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Ora, meus irmãos, o que é ser cheio do Espírito Santo? O que é ser cheio do Espírito Santo? A pessoa fala assim: não, ser cheio do Espírito Santo, você viu? Olha, ser cheio do Espírito Santo é a pessoa que corre mais na igreja, que faz aviãozinho, que pula mais. Ser cheio do Espírito Santo é aquela pessoa que profetiza mais. Ser cheio do Espírito Santo, nós pensamos isso, né? Ser cheio do Espírito Santo é isso. Quantos dons existem no Espírito Santo? São 9. Os dons do Espírito Santo, dividido em 3. Ora, dons de poder, fé, milagres e cura. Dom de saber, palavra da sabedoria, palavra da ciência e dom de discernimento. Dons verbais, o dom de locução, variedade de língua, interpretação de línguas e profecia. Ora, o que é ser cheio do Espírito Santo? É você, é quem profetiza mais, é quem pula mais, pastor Gilson, é quem fala mais a língua. Ser cheio do Espírito Santo, antigamente, pastor Léo, na minha cabeça, eu falava assim: poxa, um dia, meu Deus, eu quero ser igual aquele irmão lá, você viu? Aquele irmão, meu Deus, ele pula tanto, ele corre tanto, e eu quero ser também assim, ser um homem cheio do Espírito Santo. Eu quero, aí eu vi aquela irmã, sabe, sempre eu posso falar, eu quero ser cheio, e eu pensava que ser cheio do Espírito Santo era isso. Mas eu aprendi que ser cheio do Espírito Santo, mano, que está aqui atento olhando para mim, ser cheio do Espírito Santo não é isso. Isso daí pode fazer parte, mas ser cheio do Espírito Santo não é isso. Ser cheio do Espírito Santo, em primeiro lugar, ser cheio do Espírito Santo é quem tem primeiro dentro da sua vida o fruto do Espírito. Quais são o fruto do Espírito?
Ser cheio do Espírito Santo é primeiro quem produz dentro dela o fruto do Espírito. Quem tem dentro dela paz, longanimidade, benignidade, alegria, mansidão, gozo, autocontrole, domínio próprio, amor. Quem tem caridade? Isso primeiro. Porque se você diz, eu sou cheio do Espírito Santo, irmão, mas se a pessoa pisa no seu pé, você quer brigar? Você não é cheio do Espírito Santo nunca. Eu sou cheio do Espírito Santo, irmão, mas quando o pastor fala assim, irmão, você viu aquela irmã? Pronto, não é irmã, cheio do Espírito Santo. Só que procura no culto de doutrina não vê, procura na escola dominical não está, procura na visita não vê, procura na seguração não vê. Não, mas aquela irmã, oxe, desce monte, sobe monte. E aí um dia o irmão, olhei para o irmão, no outro dia o irmão estava com a perna assim, né, toda engessada. Eu falei, irmão, o que aconteceu? Rapaz, ontem foi forte hoje, irmão. O que foi, irmão? Irmão, pulei tanto, irmão, que eu dei um chute no banco e quebrei a perna, irmão. Olha, eu estava cheio, irmão. Mas eu aprendo que ser cheio do Espírito Santo não é isso. Ser cheio do Espírito Santo é quando você ama o seu irmão de verdade. Ser cheio do Espírito Santo é quando a irmã pode contar com você numa visita. Ser cheio do Espírito Santo é quando o pastor pode contar com você na contribuição, na ajuda. Ser cheio do Espírito Santo é quando um pode contar com o outro. Ser cheio do Espírito Santo é quando você tem um perdão para liberar para a sua irmã. Quando você tem um perdão para liberar para o seu irmão, para o seu esposo, para o seu filho, para o seu pai, para a sua sogra, para o seu sogro. É quando você tem o coração aberto para amá-los, para perdoá-los. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É quando você consegue abraçar até o seu inimigo. Jesus vai resumir todos os mandamentos em principalmente dois: amar a Deus acima de todas as coisas e com todo o seu coração, e segundo, amar o seu próximo como a ti mesmo. Se você, se nós não amamos o nosso próximo como a nós mesmos, ou não podemos nos sacrificar por ele, nós não somos cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, primeiro, é nós produzir dentro de nós o fruto do Espírito. Quando nós produzimos o fruto do Espírito, aí se preparem, porque Deus vai mandar uma graça sobrenatural e você vai ser uma pessoa nova diante do Todo-Poderoso. Diga para quem está do seu lado, você concorda? Diga aí, se você concorda, a glória a Deus. Ora, algumas das pessoas, irmãos, olha, teve alguns que já denominaram e falaram assim: olha, eu queria que o livro de Atos dos Apóstolos, pastor Gilson, fosse um livro que não deveria ser chamado de Atos dos Apóstolos, mas sim Atos do Espírito Santo. Só que eu comecei a estudar e observei que no livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que existe mais ou menos uns 13 capítulos do livro de Atos que não falam do Espírito Santo. Capítulo 3 não fala do Espírito Santo, capítulo 12, capítulo 14, capítulo 17, capítulo 18, capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24, capítulo 25, capítulo 26, capítulo 27, não fala do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos. Mas o livro de Atos dos Apóstolos, ele vai mostrar que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, porque homens foram cheios do Espírito Santo. Se você for ver no capítulo 2, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. No capítulo 3, vai João e Pedro na porta formosa, estava cheio do Espírito Santo e mandou que o coxo se levantasse, e o coxo se levantou. No capítulo 4, a Bíblia diz que, tendo orado, moveu-se o lugar e todos foram cheios do Espírito Santo. Capítulo 5, a Bíblia diz que Ananias e Safira, eles mentiram a Pedro e foram mortos, porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. No capítulo 6, a Bíblia diz que os diáconos foram escolhidos porque todos estavam cheios do Espírito Santo. No capítulo 7 do livro de Atos, a Bíblia diz que Estevão estava morrendo e viu os céus abertos, e quando ele estava sendo apedrejado, mas ele morreu cheio do Espírito Santo. No capítulo 7, a Bíblia vai dizer que Filipe estava pregando cheio do Espírito Santo. No capítulo 8, a Bíblia vai dizer que Paulo teve um encontro com Cristo cheio do Espírito Santo. Capítulo 10, Cornélio vai manifestar dentro da sua casa, todos foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer então que em vários passagens do livro de Atos, capítulo 11, capítulo 2, que todos foram cheios do Espírito Santo. Ser cheio
do Espírito Santo, quando você produz o fruto do Espírito dentro do seu coração, e aí você pode dobrar o joelho e dizer: Senhor, agora eu quero, Senhor, eu quero os dons espirituais, Senhor, eu quero profetizar, eu quero interpretar, eu quero falar em variedade de línguas, Senhor, me faça cheio do Espírito Santo. Aí você pode se preparar e abrir o seu coração, porque vai vir a manifestação. E todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que ele falasse. Quando nós iniciamos, irmãos, eu já vou concluir, quando todos nós aceitamos Jesus como Salvador, a primeira coisa que nós era aconselhado e orientava a nós, os pastores iam falar assim: olha, você aceitou Jesus, então agora busca o batismo com o Espírito Santo, busca o batismo com o Espírito Santo. E aí a gente era novo convertido e falava: pastor, mas o que a gente tem que fazer para buscar o batismo com o Espírito Santo? Não, você dobra o joelho e começa: glória, 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 aleluia, aleluia, vai dando glória, vai orando, que quando você pensar que não, você vai ser batizado com o Espírito Santo. Ora, e hoje nós estamos vivendo em uma época aonde, permita-me dizer, já vou estar concluindo, que nós estamos vivendo em uma época de muita frieza na igreja. Mas eu quero louvar a Deus por causa desse tema que foi escolhido aqui em relação ao Espírito Santo. Quando esse tema é escolhido em relação ao Espírito Santo da igreja, eu estou vendo que ainda a igreja que ainda está preservando a chama do Espírito Santo. Você sabe que existem muitas igrejas, irmãos, existem muitas igrejas lá atrás. Se você for ver nos Estados Unidos, igrejas onde foi palco dos grandes avivamentos. Na Inglaterra, palco dos grandes avivamentos. Avivamentos que eu estou falando de verdade, avivamentos aonde pessoas, irmãos, caíam, desmaiadas, pessoas, a manifestação era tão grande. E hoje, muitas daquelas igrejas, sabe o que virou? Virou cinema. Muitas daquelas igrejas não tem mais nada. Só tem alguns lugares, só tem uns velhinhos de mais 70, 80 anos, que não tem mais a graça, a glória, a manifestação do Espírito Santo. E se nós não tomarmos o cuidado, e como que eu vou tomar esse cuidado? Como que eu e você, nós devemos tomar esse cuidado? É nós não deixando que o Espírito Santo venha se extinguir da nossa vida. E de que forma? Eu não posso esperar só no dia de culto para eu mostrar e apresentar o meu altar diante de Deus. Eu tenho que estar na minha casa, eu preciso também apresentar o meu altar diante de Deus. Dentro da minha casa eu tenho que mostrar, apresentar em oração. Eu tenho que fazer o meu culto doméstico dentro de casa, orando, buscando a Deus. Para quê? Para que esta chama, ela não venha se apagar jamais. Porque se nós não preservar essa chama dentro do nosso coração, ela pode se apagar a qualquer momento, e nós vamos viver, e nós vamos ser crentes frios vazios, como existem muitos por aí. Que hoje tem igrejas por aí, pastor Léo, e eu já vou encerrar, que eles eram igreja pentecostal de verdade, irmão, e a igreja é conhecida, mas hoje virou igreja inclusiva. Agora é uma igreja inclusiva, que ele chama de igreja inclusiva. E nessa igreja inclusiva ali é proibido proibir. É proibido proibir. Então pode vir como está e ficar como está. Não tem proibição, não tem nada. Então fica como vem como está e fica como está. E não tem mais manifestação nenhuma da igreja. Ninguém pode dar glória a Deus, ninguém pode dar aleluia, ninguém pode falar línguas estranhas. É uma igreja fria. Você não sente nada, irmão. É uma igreja que é mais fácil você ouvir glória dentro da católica do que nessas igrejas aí que era pentecostal. E hoje está assim. E se eu e você, se nós não tomarmos o cuidado de perseverar em oração, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, então busque, então clame, então ore, busque em lágrimas, em oração, gritando, esperneando, buscando de joelho, clame pelo Espírito Santo do Senhor, me batiza, eu quero ser cheio, eu quero a tua graça, eu quero a tua unção. Se
Mas eu quero encerrar aqui nesta noite e dizer que nós precisamos com urgência buscar incessantes. E como que nós vamos buscar? É ter sede. Sabe quando você tem sede? Quando você busca incessante, é você ter sede. Quando você tem sede, sabe? Você está com sede. Sede é você estar com vontade de beber água. Eu quero, meu Deus, eu quero beber água. Eu estou com muita sede naquele calor. Então você precisa ter sede. Ter sede pelo Espírito Santo de Deus. Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Ele não mudou. É o mesmo Deus ainda que revela. É o mesmo Deus ainda que cumpre promessa. É o mesmo Deus ainda que cura. É o mesmo Deus ainda que batiza com o Espírito Santo. É o mesmo Deus ainda que dá dons espirituais. E Deus quer dar dons espirituais para você. Quer batizar você. Quer renovar você. Quer levantar você para que você venha ser um crente cheio do Espírito Santo. Quantos nessa noite conclamam, levanta as mãos e exalta o nome de Jesus. A cada um dos irmãos que aqui esteve conosco, nossa irmã Carmen, seu esposo, nosso irmão, que Deus abençoe. Eu acho que eu estou lembrando de você. O nosso pastor Josué, que Deus abençoe sua vida. Quero agradecer a vida de cada um dos irmãos que esteve. Irmãos, vamos continuar buscando a presença do Espírito. Oh, bendito seja Deus. Sobre nossas vidas. Sem Ele nós não somos nada. Sem o Espírito Santo de Deus, o que seria de nós? E Ele tem feito por nós o que nós não temos feito por Ele, né? E eu só tenho que agradecer a Deus por cada oportunidade. Peço que os irmãos continuem orando a nosso favor, pois ultimamente tenho chego atrasada, né? Por causa do meu serviço. Esse mês eu acredito que não vai ser diferente, mas eu tenho orado a Deus e tenho pedido ao Senhor que quando eu sair, né, com a rota que a transportadora me manda, que pelo menos na quinta-feira Ele me mande para um lugar mais perto, né, porque às vezes nós vamos lá para Cajamar, para aquele lado de lá, e termina no final da tarde o trânsito é terrível, né? Mas eu tenho orado ao Senhor e o Senhor conhece o desejo do meu coração, né? Para a gente fazer a obra de Deus, a gente tem que dar o que a gente não tem, porque é para o Senhor, porque se fosse para o homem nós não daríamos, mas para o Senhor nós temos que nos esforçar. E é como o Franciel falou aqui no início, né? Se está frio, é uma desculpa, está muito frio. Se está chovendo, eu vou me molhar. Se está muito calor, eu vou chegar transpirando. E nunca está bom para nós, né? Mas Deus quer ver a minha intenção e a sua, né? Que Deus possa abençoar as nossas vidas. E que cada dia nós possamos, aleluia Jesus, nos disponibilizar para fazer a obra de Deus. Estarei retornando para o nosso pastor. Que Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
terminar cantando esse louvor? Fogo divino, clamamos por ti. Vem lá do alto, vem desce aqui. Vem despertar-nos com teu fogo. Vem implorar-nos com teu calor. De pé. Desce do alto, bendito fogo. Desce poder celestial. Desce do alto, bendito fogo. Vem chama pentecostal. Amém. Deus desperte nós. E esse tema seja algo a repetir sempre, né? Ficando, porém, na cidade de Jerusalém, local de oração, de busca, de humilhação, para que nós sejamos revestidos desse poder. Amém? Quero fazer minhas palavras, irmãs, agradecendo a todos os irmãos e irmãs que compareceram nessa noite para estar aqui. Às vezes, como disse o pastor Josué Fiuza nessa noite, que às vezes nós falamos essa palavra para quem não veio, essa palavra para quem veio. Por isso nós estamos aqui. Fomos exortados, consolados e edificados pela palavra de Deus. Então que Deus nos abençoe. Aqueles que estejam também conectados conosco através do canal do YouTube da Cidade Combica Oficial. Que Deus abençoe cada um daqueles que participaram conosco através dessa gravação também. E quem quiser ver, vai estar lá na Cidade Combica Oficial, vai ver. Deus abençoe a cantora, prazer muito grande receber aqui você, seu esposo, nosso irmão também, Fábio, que veio acompanhando. Amanhã, gente, nós temos duas saídas, né? O grupo Elisama vai estar representando a Cidade Combica. Aliás, de sábado, né? Isso. Amanhã nós temos consagração pela manhã, aqui às 8 horas da manhã. E no sábado, o grupo Elisama estará representando a Cidade Combica, lá na cidade Soberana. E o grupo Rocha Terra estará representando também a Cidade Combica, lá no São Rafael. Toda a mocidade já está preparada para isso. Domingo pela manhã, consagração às 8 horas, escola bíblica às 9 horas e ensaio da juventude às 10h30. E à noite, às 18h30, nosso grande culto de louvor e adoração a Deus. Pastor Josué, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco. É sempre um prazer receber esse amigo que nós tivemos o privilégio de conhecer há algum tempo, e é sempre uma alegria receber o senhor aqui. Quero pedir ao pastor Manuel para estar agradecendo a Deus pelos trabalhos dessa noite. Oramos, irmãos, Senhor nosso Deus, Pai, obrigado. Ó Deus, nós agradecemos pela palavra de Deus. Obrigado pela palavra, Senhor. Em todo lugar, nosso coração. Ó, Pai, que nós deixamos o povo em paz. E nós é em nome de Jesus, aquele que guerreiro, sempre agora e para todos sempre. Amém. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, Ele será contra nós. tudo posso. E a vitória é nossa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.